Boa noite. É Max falando. Guilherme, Renan, Mauro. Tô ouvindo. Tá ouvindo, Max? Tá ouvindo, Max? Max? Tô ouvindo, sim. Estou ouvindo, sim. Você está me ouvindo também? Tô ouvindo. Oi, Perfeito. está me ouvindo? Perfeito. Mas está chegando legal o som? Como é que tá? Tá, perfeito, perfeito. Tá bom? Perfeito. Tá ok. Essa reunião é mais de trabalho para a gente. Agora, a minha câmera, como é que tá? A câmera tá... Tá meio escura. A luz está só no fundo. Seu Hein, rosto está. Mauro? Minha câmera tá perfeita? Mauro? Tô vendo sua câmera. Tô ouvindo sua câmera. É porque para mim não aparece nada, viu? Não, né? Deixa eu fechar a minha aqui. O Max, essa reunião é mais de trabalho para a gente ver o que a gente encaminha lá do Americanópolis, as cobranças, tá? Você viu? Para mim não aparece nada. Não, mas a sua imagem está aparecendo aqui. Só o seu rosto está pouco iluminado. Tá ouvindo? Sei o teu link passar para eles também, que ele estava com o teu link. Bom, Eu não entendi o que você falou. sua câmera, seu rosto está escuro. Mas eu estou bem claro aqui. E eu já testei a câmera e o microfone, está perfeito. Mas quando entra no Meet, desaparece ou fica escura. Bom, tá certo. Tô ouvindo bem. Bom, o importante é ouvir, né? Ver tudo bem. O que a gente eu não fiz muito questão de chamar muita gente, porque aquela questão Sei. mais do encaminhamento a gente vai fazer a representação contra a situação do Saboia, o Saboia não, desculpa, o Saboia a gente vai falar amanhã, Sei. contra o Americanópolis e também cobrar as providências do Vila Clara, que não apresentaram ainda o contrato assinado. Tem as propostas, tem o projeto de execução, mas não tem o contrato. Pode falar. Entendi. Não, eu entendi, tá? Outra Agora, coisa que a gente está. Fala, pode falar. a outra coisa que nós temos que cobrar é a situação lá do Americanópolis, a questão do contrato, da licitação, do desmonte e todas essas coisas ali, sabe? As portas, né? Falaram que iam fazer um aditivo dos 2 milhões para fazer o reparo das portas. Isso não pode acontecer, esse aditivo. Então, tem que ser cobrado hoje de qualquer maneira, né? Tá certo, o Marcos. Como a gente está gravando a reunião, aí eu vou pedir Sei, para você é, fazer, por exemplo, a apresentação. Já pode começar assim que eu terminar. Fazer a apresentação do sei. que você viu no Americanópolis, pontualmente. Isso que você deu uma resumida, você pode falar pontualmente o que está acontecendo no Americanópolis e a gente vai bater no papo, porque como a gente está gravando, depois eu vou publicar isso aí, até para ter uma referência de uma pessoa que é da supervisão de saúde, do Conselho de Obras, e também é candidata ao Conselho de Saúde do Americanópolis. Pode falar, Max. Se apresenta e fala qual é a situação do Americanópolis. Ok.
Bom, eu sou o Max, eu sou candidato ao Conselho Gestor da Unidade de Saúde AMA UBS Americanópolis e faço parte também da supervisão técnica da Subprefeitura do Jabaquara, também da Comissão Executiva e da Comissão de Obras da Subprefeitura do Jabaquara. Ocorre que, quando nós fizemos uma visita pelas obras do Americanópolis, foi observado de que, na reforma, na instalação das portas do primeiro andar, todas as portas foram cortadas erradas. E me foi informado de que iriam fazer um termo aditivo do valor total liberado pelo BID, que seriam 2 milhões. Travou a sua voz. Coisa. Eu não concordo com esse termo aditivo. Se a doutora ela fez o trabalho errado, cortou as portas, e como ela cortou totalmente errado as portas, é de bom alvitre reponha às custas dela essas portas e não fazer reforma, ou seja, substituí-las. Né? Outro, sim, é com relação ao desmonte da unidade de lata, que até presente data não foi apresentado nenhuma lauda, né, do que foi autorizado, para onde está sendo levado todo esse material e qual é os valores que estão estipulados para essa montagem do lugar da ama de lata. Isso foi falado pelo secretário Edson Aparecido, de que naquele local, por 2 vezes, 2 visitas que ele esteve, de que naquele local seria implantada uma unidade de 2 andares em alvenaria. E até a presente data não acontece nada disso. Querem fazer um estacionamento e as salas que foram fechadas da unidade de lata estão transferindo para a unidade de alvenaria, que seria a UBS. Isso também não está de acordo com as planilhas e daquilo que foi determinado. Então, tudo isso tem que ser esclarecido, mas de uma maneira escrita, não falada e nem fonada, registrado por escrito. Isso que deveria ser feito. É isso que eu queria aqui para falar. Ô, Max, outra coisa você teve o pessoal da UBS, da AMA UBS Americanópolis, apresentou contratos, apresentou a avaliação do andamento da obra, não apresentou nada disso, nem para vocês da unidade, nem para a supervisão de... Não, tá bom. Porque quando nós estivemos lá com o pessoal da supervisão da Subprefeitura do Jabaquara, nada foi apresentado, nenhum contrato, nada. Inclusive, foi solicitado para onde estaria sendo encaminhado todo o material de desmanche. E outra coisa é que, quando do início da reforma da unidade de lata, era para refazer apenas a parte de ferrugem e recuperar as partes boas. Tem janelas de alumínio que foram escrapeadas, janelas que poderiam estar sendo aproveitadas, e elas foram junto com esse material de desmanche. Isto está se questionando, ou seja, nada, nenhum contrato absolutamente foi apresentado até a data de hoje, que é 5 de abril de 2021. Tá, legal. Deixa eu só dar uma recapitulada para o pessoal que vai estar acompanhando esse vídeo com os áudios. Lembrar o seguinte, quem obteve esse contrato aí,
Espera um minutinho que tem gente entrando. Acho que é o João Pedro. João Pedro, boa noite. Boa noite, João Pedro. Opa. Oi, boa noite, boa noite, boa noite. Se apresenta aí, João Pedro, para eu dar um resumo da reunião. A gente já está gravando. Ok, meu nome é João Pedro, né? Estou conselheiro do Hospital Municipal da Vila Santa Catarina e sou também do conselheiro do UBS Canaã. Tá legal. Valeu, João Pedro. O que a gente está fazendo, João Pedro, é uma série de debates sobre os distritos aqui do Jabaquara, focado nas unidades de saúde. E hoje a gente está falando sobre a região lá da Americanópolis e Vila Clara, que tem aquele problema da unidade da Americanópolis, que havia, lembrando, rememorando, vou falar só para, como a gente está gravando, viu, João Pedro e Max, para rememorar o que está acontecendo. Em 10 de outubro de 2019, o piso da unidade de Lata cedeu. Então, houve uma interdição, aí a organização social que administra lá fez um projeto para reformar apenas a unidade de alvenaria, que fica do lado, a um custo de R$ 1.170.000 e faria 8 salas na unidade de alvenaria. Não tinha projeto para a unidade de lata. Né? Ficou lá. O que nós fizemos? Nós fizemos uma série de questionamentos à Secretaria Municipal de Saúde, ao secretário Edson Aparecido. Ele chegou a visitar o Jabaquara, e nessa visita ao Jabaquara, ele disse para os líderes comunitários que lá seria demolida a unidade de lata e feito um prédio novo de alvenaria, 2 pavimentos. Qual o problema que aconteceu? No meio do mês de 2020, apareceu um contrato novo, feito através de uma parceria com o BID. Nesse contrato, o valor era de R$ 1.970.000 e não mencionava nenhuma reforma, nenhuma demolição da unidade de lata e nem construção de novas salas no prédio de alvenaria. Além disso, o contrato dizia especificamente que a unidade de lata ia ser repintada. Qual foi nossa surpresa? Ao identificarmos que a unidade de lata, né, na série de visitas que a gente fez lá desde setembro, né, de 2020, até recentemente, dia 1º de março, o que aconteceu? Lá estavam demolindo a unidade de lata, só sobrou lá o espaço, a sala onde estava o raio-x, né, que está reservado, e quando nós fizemos o questionamento sobre a situação, o pessoal indicou que não, iria ser feita uma sala de alvenaria na unidade do lado e iriam colocar o raio-x numa nova sala, inclusive iriam fazer um elevador do primeiro para o segundo pavimento. Só que isso não existe em contrato. Aí foi feito um pedido de lei de acesso à informação e nós recebemos uma resposta oficial assinada pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, informando o seguinte: primeiro, que realmente não tem contrato para 2 novas salas, que vai colocar lá o raio-x. Diz que existe uma proposta, não foi ainda aprovado e nem está sendo assinado esse documento. Pedimos os valores, o secretário disse que não pode apresentar esses valores antes de um parecer jurídico da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, ele disse que não tem obra nenhuma no espaço da antiga unidade de lata, não tem a destinação para onde está indo aquele material, e lá não vai ser feito não tem obra nenhuma para ser feita, nem estacionamento, nem campo de futebol, contrariando a própria informação que ele havia dado há um ano atrás. Além disso, ele informou, nós pedimos também o laudo de interdição da unidade de lata, né?
e ele disse que não tem esse laudo e que havia interditado era a Defesa Civil do Jabaquara. Então, nós já temos elementos suficientes para fazer as representações, Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara dos Vereadores, e eventualmente até a ação judicial, porque não se tem a informação de como que foi a interdição da unidade de lata, desmontaram ela sem contrato, havia um projeto de 1.170.000 para construir 8 novas salas e optou-se por um contrato de 1.970.000 sem nenhuma novidade, sem nenhuma sala nova. Então, esse é o panorama da AMA UBS Americanópolis. Inclusive, como foi dito pelo Max, até hoje não apresentaram o contrato completo, inclusive com os aditivos e nem as fiscalizações mensais, identificando aqueles problemas, inclusive a questão das portas que não foram trocadas, foram apenas serradas, inclusive causando danos, né, diminuindo o tamanho da porta e outros problemas. Tá? Passo a palavra para o Max. Max, se quiser complementar, Max. Max? Não, tudo bem, está correto aquilo que você acabou de falar. E eu recebi da Leni, na data de 2 de janeiro de 2020, um programa de atenção da AMA UBS Americanópolis, seria um memorial descritivo. Só que esse memorial descritivo, eles falam, mas não falam nada. É simplesmente palavras sobre palavras e não determinando absolutamente nada. Ou seja, dentro de um contrato específico, dizendo o que vai ser feito, como vai ser feito, derrubando a lama de lata, entrando uma alvenaria de 2 andares, fundações, estaca Strauss, estaca perfurantes, isso tudo não é falado, sabe? Então, é um monte de baboseira. Apresentaram simplesmente um croquis de uma planta, que é aquilo que que numa das reuniões do Conselho nós reprovamos, tá? E isso é o que figura. Na realidade, isso aqui que foi colocado, nada foi aprovado, nada foi apresentado para o Conselho Gestor, nada foi apresentado para a Comissão de Obra. Então, eu pergunto, para quê e para quem foi isso divulgado? E quem é que assinou? Assinou a SPDM. Esse que é o grande problema. Percebe? Então, a coisa é feita às escondidas, na sordina, e depois empurrado goela abaixo e aparece o que está sendo feito. Não vai ter uma unidade de alvenaria de 2 andares, mas sim um belo de um estacionamento. Quando na reunião da Comissão de Obras, em que foi solicitado uma reunião na subprefeitura, e junto com a SPDM estava o engenheiro Leonel, que é o engenheiro responsável pela SPDM, e o senhor Agrimeron, eu e o senhor Antônio Carlos, que é gestor do COPC, e ele é engenheiro civil, nós contestamos exatamente tudo aquilo que estava sendo pleiteado para o Americanópolis. E o senhor Leonel, que é o engenheiro da SPDM, teve que, no fim, confessar que nunca foi feito nenhuma sondagem de terreno, coisa que era dita que havia desmoronamento, era uma área que não permitia nenhuma construção. Acontece que nós conversamos, inclusive, com mestres de obras, que são usuários do Americanópolis. Ele contestou na presença de que lá não cabe só um prédio de 2 andares, pode-se colocar um prédio até de 4 andares, porque o terreno aguenta perfeitamente bem. Então, eu pergunto, que papel é esse da SPDM, o senhor Agrimeron, o senhor Leonel, fazendo toda essa história e apresentando uma planta que sequer foi apresentado para o Conselho Gestor da UBS Americanópolis, com o pessoal da Comissão de Obras
da supervisão técnica da Prefeitura do Jabaquara. Essas são as questões que até então é uma verdadeira incógnita. Esse é o problema, Paulo. Valeu. Deixa Boa eu noite, Sueli. Acabou de entrar a Sueli. Sueli, tá aí? Boa noite a todos. Não, Sueli, se apresenta e fala da situação do Americanópolis, principalmente que você esteve na última visita, em 1º de março, quando esteve presente a vereadora Luana. Boa noite a todos, meu nome é Sueli Gomes, eu sou conselheira participativa do Jabaquara. Desculpa eu ter entrado atrasado, porque a internet estava oscilando. Pelo que eu entendi, o Mac já fez um bom apanhado da situação, eu agradeço. Então, nessa reunião do dia 1/3/2021, estava presente eu, o senhor João Batista Mariano, o Mauro Alves da Silva, a gerente do Americanópolis, a secretária dela, o senhor Carlos, engenheiro do BID, o senhor Marcos Arruda, coordenador dos fiscais, o senhor Vitor Hugo, que é o engenheiro da obra, a senhora Luana Alves, que é vereadora da Comissão de Saúde da Câmara, o senhor Valdomiro, que é o usuário do Americanópolis, e nós queremos a planta, como a gente está sempre pedindo, a planta, o escopo físico, financeiro, para poder acompanhar a obra. Nessa reunião, o senhor Marcos Arruda falou que a gente poderia trazer esse documento e ele marcaria uma reunião para ele poder explicar, porque a comunidade não entenderia o documento. Aí a gente questionou, porque a gente não é burro. A gente pode não ter o parecer técnico que eles têm, a gente pode não ter a faculdade que eles têm, mas a gente não é burro. E a gente tem o direito de ter a documentação. E a gerente também tem que ter a documentação para acompanhar a obra. Né? E nessa reunião, teve vários questionamentos, onde eu falei para o senhor Vitor Hugo por que foi feito piso sobre piso no ABS Americanópolis, sendo que tem dinheiro suficiente para tirar o piso, colocar um piso novo, fazer contrapiso e fazer um piso novo. Ele falou que tinha feito, e eu falei que não, porque a gente, além de acompanhar, a gente teve denúncia dos próprios funcionários que falaram isso, as portas da sala foram cortadas. Aí, nisso, o senhor Vitor Hugo falou que ele ia pedir um aditivo para poder trocar as portas. E aí eu falei que não, que a gente não ia permitir, por quê? Porque tem dinheiro suficiente para trocar todas as portas sem pedir aditivo. E onde eu também questionei a reforma da AMA de lata, porque nós pedimos os documentos há muito tempo, e foi via lei de acesso de informação que foi chegado até nós o documento onde fala que esse dinheiro, que é de quase 2 milhões, também contemplaria a AMA de lata, onde seria pintado as paredes e trocado portas e pintado portas e castilho. E eu também fiz um questionamento, não só eu, como o seu João, o Mauro, todos os presentes, que onde estava aquele material? Porque eram portas e janelas de alumínio, que era um material bom, que poderia ser reaproveitado em outras unidades. Ele falou que não sabia onde foi e nós perguntamos também, cadê o laudo de demolição, porque no piso da AMA de lata não tinha nenhum ponto de erosão. Então, só poderia fazer o quê? Já que o secretário prometia que ia demolir e construir uma AMA de alvenaria de 2 andares, então que reformasse a AMA de lata e não derrubasse e deixasse a população sem esse serviço. E lá funcionavam 12 salas, onde tinha atendimento e onde a gerente fala que foi tudo relocado para a UBS e que o atendimento está tudo normal, está tudo tranquilo, sendo que a gente recebe denúncia dos próprios funcionários que falam que está um praticamente na cabeça do outro, 2, 3 funcionários na mesma sala, onde as ACS não tem sala para fazer os relatórios, onde o APA não tem sala para ficar. Tudo isso é nos passados através de funcionários. Nessa reunião onde a vereadora Luana Alves estava presente, o senhor Carlos do BID prometeu que ia fazer junto com o senhor Vitor Hugo, fazer um replanilhamento, né, porque nós perguntamos cadê o dinheiro
que era para ser aplicado no AMA de lata, sendo que demoliu. Eles enrolaram, depois de muito a gente pressionar, eles falaram que ia fazer um replanejamento e que dentro de uma semana eles entregariam esse documento. Prometeu diante da vereadora também, só que com esse lockdown aí, não teve mais vistorias, mas na reunião da supervisão, na reunião ordinária da supervisão, eu perguntei para a Leni falou que não tem nenhum documento, que não recebeu nenhum documento. Né? Deixa eu ver mais aqui. Eu fiz um resuminho, mas como o Max já falou, eu não sei o que ele falou, não. Então, o raio-x está interditado desde a época que foi interditado. Não, o raio-x não. Desde que foi interditado a AMA de lata, o raio-x está sem funcionar, sobrecarregando a UBS Vila Clara e a UBS Geraldo. O Conselho Participativo fez vários convites ao secretário de Saúde, Edson Aparecido, o qual nunca compareceu nas reuniões e nem mandou representante. Por várias vezes o secretário fez promessa que iria derrubar a AMA de lata e fazer uma AMA de alvenaria, né? E tem um documento assinado pelo secretário que esse terreno seria demolido e que seria retornar-se a um campo de futebol. Aí nós fomos procurar ele na época na Câmara, ele negou tudo. Agora também tem dizendo que vai ser um estacionamento, então a gente fica sem saber o que vai acontecer, né? E fora isso, não falando só de reformas, a gente vai fazer um apanhado geral sobre a AMA Americanópolis, o BSM Americanópolis. A gente teve uma manifestação dias antes da eleição, né, onde nós fizemos uma manifestação pacífica na frente da UBS AMA Americanópolis, onde a população poderia falar a respeito do atendimento. Tivemos reclamações, teve uma denúncia grave de uma gestante que não conseguia atendimento, sendo que é obrigatório atendimento para gestante, pelo menos uma consulta mês. Ela falava que ela teria que ir todos os dias para ver se conseguia um encaixe, ela ia, não conseguia. No dia 22 de novembro de 2020, ela teve o bebezinho dela lá no Hospital Santa Catarina e não conseguiu a consulta. Tivemos um vídeo também gravado pelo senhor Pedro Cardoso, onde ele fala que os funcionários falam do autoritarismo da gestão, onde fala do atendimento, do mau atendimento também. A partir desse vídeo, dessas denúncias, nós pedimos uma reunião com a supervisão para falar sobre os problemas do Americanópolis. Ocorreram duas reuniões, uma no dia 16/12 de 2020 e outra no dia 15/1 de 2021. Na primeira foi exposto todos esses questionamentos e outros questionamentos também de funcionários que entram depois do horário e saem antes do horário, né? Aí, como a senhora Simone estava de férias, a senhora Lígia, ela coordenou a reunião e ela estava representando a supervisão. A Leni estava presente, fazendo a ata, tinha vários conselheiros de saúde, tinha a senhora Eva, da SPDM, e no dia 15/1 tinha a única conselheira de saúde que tem do Americanópolis, a qual chamou a polícia para a gente no dia da manifestação do Americanópolis. No dia 15/1, a senhora Simone do Vale já estava presente, onde ela escutou, mas estava no celular, com outros problemas, como ela mesmo falou, ela não poderia dar atenção 100% na reunião, porque ela tinha outros afazeres de trabalho no celular. E, por final, não aconteceu nada, não teve nenhuma devolutiva para falar o que aconteceria devido às denúncias, porque a senhora Simone, a senhora Eva e a senhora Maria Emília falaram que gostavam muito da gerente do Americanópolis e, por isso, não tinha nada o que fazer, e ficaria por isso mesmo. Nesse dia, eu levei uma ouvidoria, onde eu pedi para a senhora Simone assinar essa ouvidoria, ela se negou a assinar. Então, diante disso, eu vejo que a gente não tem para onde correr. Para que reuniões? Para que levar os problemas? Para que pedir documentos? Para que correr atrás de tudo, se fica tudo por isso mesmo? A gente não tem os documentos, fica enrolando,
Se não for por esse que a gente não consegue, a gente faz a denúncia que são chegadas a nós através dos funcionários, é tudo levado na banalidade, não acontece nada, e assim segue a vida. Já faz dias que eu recebi uma denúncia que o doutor Jorge, o clínico geral da unidade, caiu na unidade andando, caiu devido ao piso liso. Esse fato foi abafado, não se fala, foi escondido, ele está afastado, né? Além da falta de remédio, que também lá tem, como todas as unidades também tem, não está tendo psicólogo, faz muito tempo que não está tendo psicólogo, nesse período tão conturbado, onde precisa de atendimento, não tem esse profissional, a gente não sabe quando que vai conseguir, quando que a OS vai colocar, e o dinheiro está correndo solto, a OS está recebendo dinheiro, e assim continua. Então, essas denúncias têm que ser levadas a fundo, porque eu fico perguntando a vocês, de que vale a gente fazer tanta reunião se a gente não tem uma devolutiva efetiva? Porque o que eles estão fazendo é brincar com a cara da gente, e a gente fica aqui batendo palma, fazendo palco para eles. Então, esse é o meu questionamento, tá? Devido à pandemia, não está tendo as eleições do Conselho Gestor, não está tendo reunião nenhuma, sendo que os outros lugares, a supervisão, o Saboia, está tendo reunião virtual. O Americanópolis, desde que começou a pandemia, não tem nenhuma reunião virtual. Só tem uma conselheira, que essa conselheira é conivente com tudo que a gestão faz. Todos os questionamentos que foram levados na reunião estão registrados em ata, então está sabendo, então fica assim. Muito obrigado pela atenção. Ô, Mauro, eu tenho um agregado em cima de toda essa fala que a Sueli fez. Eu comentei de que foi enviado via e-mail na data de 2 de janeiro de 2020, às 20 horas e 47 minutos, e eu recebi cópia desse memorial descritivo da AMA UBS Americanópolis. Eu estava lendo aqui que no memorial descritivo, no item 1.7, diz o seguinte: ficará a contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua conta as despesas decorrentes desses serviços. As portas, no caso. As portas que foram cortadas e estão estragadas. Continuando, no item 16, a contratada se responsabilizará por qualquer dano que eventualmente possa ocorrer nos prédios contíguos durante a execução dos serviços. Mas um item que me chama muita atenção, que deve chamar a atenção de todos, é o item 2.3, que diz: todas as demolições deverão ter o acompanhamento do responsável da empresa, principalmente no que diz respeito às instalações elétricas, hidráulicas, etc., visto que trata-se de reforma em edificação antiga. Qualquer ocorrência deverá ser sanada imediatamente pela construtora e avisada a fiscalização. Todo o material retirado, atenção para esse parágrafo, todo o material retirado da obra, como vidros, bancadas de inox, caixilhos, portas e janelas, metais sanitários, louças sanitárias, etc., deverão ser informados ao fiscal e entregues em local a ser definido pelo mesmo. A obra deverá ser conservada limpa, sem entulho. Esse documento foi assinado no dia 7 de novembro de 2019. E quem assinou foi Isabelle Maciel Lima, engenheira civil júnior da SPDM. O CREA dela é 50 70 57 68 00 São Paulo. Então, no próprio memorial descritivo,
está denunciando o que a construtora deve fazer com relação às portas cortadas e não fazer nenhum termo aditivo. Isso é um complemento em cima da fala da Sueli. Mauro? Alô, Max? Estou ouvindo. Está ouvindo? Alô? Alô? Estou ouvindo. Pessoal? Vocês ouviram tudo que eu li? Ouvi, com certeza. Então, ouvindo. João Pedro quer se manifestar? Ok. Uma orientação geral, João Pedro? João? Sueli? Quiser se manifestar, Sueli? Não, eu já falei tudo o que... Oh, desculpa, deixa o seu João falar. Deixa o João falar. Fala, João. Mauro, eu não tenho muita coisa a falar da América Nova, porque eu não conheço o fio da meada ali, entendeu? Eu sou um elemento estranho ali eu fui uma vez só na Americanópolis, né? Vi aquela parte lá de lata que você chama, né? Mas eu não tenho um profundo conhecimento lá das situações dessa AMA, percebe? Então, o que eu falar aqui são tudo factóide, eu não tenho muito conhecimento. Então, eu deixo para quem conhece, para quem está tá no meio lá da questão, quem está acompanhando, realmente, para mim, eu não sei se eu consigo falar alguma coisa, porque eu desconheço, né? Os Ô, João, problemas, João, os só problemas. para Oi? Só para registro, fala como é que funciona o seu conselho, por exemplo, do hospital lá da Vila Santa Catarina, porque lá também está tendo obras, o pessoal faz reunião, comunica com os conselhos, como é que funciona? É uma forma diferenciada, né, Mauro? De todos os conselhos que eu percebo aí, o Santa Catarina tem um método diferenciado, bem centrado, é um método que as informações são passadas, né? Nós tivemos a reforma aí da UPA, né? Já está pronta, acho que passa alguns detalhes só, né? Hoje eu estive lá, passei lá, dei uma parada e tirei até umas fotos e da ampliação dos 40 leitos, né? Que foi o setor privado está fazendo, né? Junto com o Einstein vai dar os equipamentos e o setor privado, isso Gerdau, Suzano, etc., as BTG Pactual, as 4 ou 5 empresas vão fazer a construção. Eles estão construindo toda de estrutura metálica, né? São modulados, são coisas rapidíssimas, né? No dia 30 deste mês, entregarão os 40 leitos prontos, né? A nossa reunião lá todo mês nós temos uma reunião, né? Com datas prefixadas, né? Onde são passadas todas as informações, todos os informes, as informações são encaminhadas por e-mail também os dados, né? Os indicadores e todos os que são gastos por cada setor, né? Oncologia, setor de, 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 de maternidade, né? Tudo são passados os valores. No ano de 2020, nós tivemos um orçamento lá de 272 milhões, foi repassado isso para o setor, devido à pandemia, né, o custo aumentou, né? Então, houve um repasse de 272 milhões de reais. No setor, todos nós sabemos que cada leito, um hospital que tem 200 leitos, né, 200 leitos,
Isso é padronizado no Brasil inteiro. Ele vai custar R$ 200 milhões anuais, né, por ano, né? Esse é o custo de um hospital. Então, mas esse ano, devido à pandemia, não tem esse número de leitos, mas o hospital não tem esse número de leitos, mas foi repassado para o hospital da Vila 272 milhões o ano passado, né? Então, isso é um acompanhamento dele. Nós temos lá um recurso muito considerável do reservas, né? Que todas as reservas nós temos 14, tinha 15, 17 milhões, foi gasto um pouco com a UPA, com a reforma da UPA, a UPA ficou agora maravilhosa. Teve até gente que não havia necessidade de fazer a reforma, porque o pessoal reclama de tudo também. Quando se faz a reforma, que diz que não havia necessidades, né? Quando não se reforma, porque tinha que reformar. Então, muitas pessoas que eu vejo não estão contentes com nada, né? Se reforma porque é reforma, que se não faz porque não reforma, e assim vai. Mas é isso aí. Lá nós temos reuniões todo mês, tá? Agora eu tenho uma reunião agora, na próxima reunião, é o dia 21, né? 21 não, 28, né? 28 nós temos uma reunião, já está já confirmado, já está confirmado, mas é isso aí. Não tem muita novidade, não. Essa novidade já foi passada, acho que na outra reunião passada, que eu repassei isso, né? Essas informações. Funciona a contento, né? A contento. O Instituto de Oncologia, que como é um hospital de referência, né? De transplante de fígado, rins, oncologia, é um hospital que não é porta aberta, né? É um hospital mas vem gente do Brasil inteiro lá, né? Com transplante. Já tive a oportunidade de eu estar lá e táxi, chegar automóvel com órgão para transplantar, né? Então, é um hospital de referência nesse sentido de transplante, né? A maternidade também, funciona muito bem, né? Uma das melhores, considerada aí como uma das melhores maternidades da capital, uma das melhores, não é a melhor, mas é uma delas, né? O conceito é muito bom, porque houve um aumento da demanda da UPA. No dia 1º de dezembro para cá, houve uma demanda em virtude de ter passado para o Einstein, né? Quando a população soube que era o Einstein que estava administrando, aí ninguém ia mais em outras, nem nos postos de saúde, né? Nas UBS. Nas UBS, o pessoal ia para a UPA, não ia mais nas UBS. Pediatra em várias UBS aí, ficaram de mão abanando, porque não tinham o que fazer, que via tudo para a UPA. Tiveram até que aumentar o número. Quando era a SPDM, administrava lá, né? A parte médica era SPDM, lá era misto, né? Uma parte admissão direta e outra parte o SPDM. Então, a SPDM cuidava dos médicos, né? Tudo era SPDM. Tinha um médico só, né? Um médico pediatra. Hoje tem 3 ou 4 médicos, se não me engano, 3 ou 4 médicos pediatra. Então, a demanda, a demanda aumentou bastante. Mas já estamos aí, eles tocam direitinho, tocam as coisas de acordo, dão todas as informações que é necessária. Então, eu atualmente não tenho não tenho nada a reclamar do hospital, né? Você vê hoje lá está tudo, nós vamos reformar também, tem aquela capelinha lá, nós já temos os recursos alocados para a reforma da capela, né? Aquela capela é aquele que parece uma pirâmide, né? Então, são pequenas, mas já vamos reformar também aquela capela. Tem um monte de coisa a fazer,
fizemos toda, reformamos toda a entrada, aquela entrada aqui principal do lado, a entrada, que foi coberto, antigamente, há um mês atrás, era coberto de madeira, de tábua. Hoje fizemos ali um corredor. Olha, eu vejo que não tem nada a reclamar. Bom seria que todos os hospitais da nossa região fosse tão bem administrada como o Hospital Municipal da Vila Santa Catarina. Tá? Mas é isso, Mauro. Essa eu encerro por aqui. Fiz uma retrospectiva aí das coisas, né? E se alguém quiser algumas informações, estou à disposição. Alô? Alô? Alô, Mauro? Alô, 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 alô. Alô? Alô? Sumiu todo mundo? Ué? Alô, 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 alô. Alô? João Pedro, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo, pode falar. Todo mundo, Não, é que todo travou. mundo sumiu todo mundo, ninguém responde nada mais. Aconteceu? Caiu a linha aí? É que deu uma travada geral. Eu tive que sair. Eu tive que sair e entrar de novo. Então eu fiquei falando aqui, ninguém ouvindo. Que do Mauro? O Mauro também saiu? Eu não sei, eu acho que o Mauro deu uma escapada. É. Sueli, você está ouvindo? Tá? Sim, estou ouvindo. Então ninguém você ouviu nada que eu falei. permanece. Então o que eu falei, ninguém ouviu nada, então, né? Eu Ou não? ouvi, sim, João. Eu ouvi tudo. Tá. Agora só falta o Mauro. E agora? Né? Eu Deixa o acho que Mauro o internet voltar. dele caiu, né? Deixa o Mauro voltar, né? Entrar de novo. Hein? Mauro? Na relação das pessoas, o Mauro está fora, não está. E agora? Vamos conduzir? Conduz aí, Max. Pois como o Mauro estava Aí. dizendo de que está sendo tudo gravado, né? Então,
A situação seria a questão do Americanópolis, e agora teríamos que falar sobre a Vila Clara. O João Mariano não está presente na reunião. Sueli, você talvez poderia... Você conhece melhor, inclusive, o tema da Vila Clara? Você poderia dar um aporte Eu não conheço. Quem está conhece sendo gravado, João? O seu João, que conhece, ele sabe tudo o que está passando lá, porque ele é ativo lá. Por algum motivo ele não está presente, deve ser por causa da internet. Eu não vou falar uma coisa que eu não estou nem a par, né? Então eu tenho que deixar para ele. Se você quiser ir falando das nossas visitas do Americanópolis, a visão que você tem, porque você viu que eu levantei um questionamento, que a gente tem reuniões, fala com supervisão e não acontece nada. O que você acha que deveria ser feito? Qual o caminho que você acha que deveria ser feito, já que a gente não é ouvido? Você poderia dar seu parecer, por favor, porque aí a gente vai fazendo um debate enquanto o Mauro não entra. No meu entender, eu diria o seguinte: nós temos que encaminhar isso para o Ministério Público e solicitar isso de uma maneira oficial e não oficiosa. Como que deveria ser feito isso? Eu acho que o Mauro entrou, Tribuna do Jabaquara. Mauro, você está nos ouvindo? Não entrou, não conseguiu ainda. A internet Continua, hoje está Max. terrível. Continua o seu parecer aí, para a gente poder dar um andamento na reunião, para que a gente possa fazer uma coisa efetiva, porque é cheio de reuniões e não acontece nada. O Mauro já entrou, Mauro? O Mauro já está na sala, já, não? Ele estava falando. Entrou o Elias também. Continua, Max. Continua. Está me ouvindo? Esse documento... Mauro, está ouvindo? Estou ouvindo. Opa, Mauro. legal. Entra, Mauro. Na verdade, rapidamente, vamos fazer um de encaminhamento. Eu ouvi o João falar, ouvi o Max, ouvi a Sueli, e só para a gente imaginar, todos esses elementos de hoje já vão fazer parte da representação que vai ser protocolada amanhã no Ministério Público, no Tribunal de Contas e na Câmara Municipal de São Paulo. Então, a gente, na Comissão de Educação, na Comissão de Saúde. Agora, eu quero ouvir o pessoal que está entrando, acho que entrou o Elias e a Rosa, se eles quiserem se manifestar, mas a gente já está fazendo um encaminhamento da questão do Americanópolis. Tá? Quem quer falar primeiro aí? Eu só quero me desculpar, a internet aqui está muito ruim. Boa noite para todos, tá? Espero que tudo esteja contento. É que aqui está ruim a internet, fica, de repente sai, eu não consigo entrar no Meet, não estou conseguindo entrar no Teams hoje também, tá? Me desculpem, só agora eu pude conseguir entrar. Valeu, Rosa. O Elias quer se manifestar? Elias e Dona Rosa, falem mais devagar. Está dando um eco. Oi, Max, eu estou vendo duas imagens suas. Tem duas imagens suas. Hoje está difícil aqui, viu? O Teams também estava ruim e o Meet também está ruim aqui para mim. Ele entra e sai, por isso que eu não consegui entrar antes. Mas vocês ouviram que eu falei boa noite, né? Até aí eu ouvi. Agora está ótima a sua fala. Tá bom, obrigada. O Elias
para assistir. E o André também do Jardim Lourdes vai ficar assistindo. É isso, João. O João está estourando. João, o telefone está estourando, João. Tem que deixar tudo isso organizado. Boa noite, pessoal. Está difícil aqui, mas eu estou quase conseguindo. A minha câmera não está abrindo, não, mas estou quase conseguindo aí. Valeu. Rapaz, esse Pessoal, vídeo é muito só ruim. para entender o seguinte. Pessoal, só para entender o seguinte, essa reunião de hoje era para tratar do Americanópolis e do Vila Clara. Como o pessoal do Vila Clara não conseguiu entrar, a gente vai adiar do Vila Clara para uma outra oportunidade. Amanhã a gente vai falar exclusivamente das áreas do Saboia e do Vila Clara, do Hospital Vila Clara e a UPA do Vila Clara. Aí eu convido, o juiz vai poder explicitar tudo que tem no hospital, na UPA e nos arredores, o que tem no estacionamento, pessoal que chega no hospital e não tem acomodações dos familiares próximos, tudo isso, porque a gente está discutindo a região. E eu queria, se possível, para finalizar, a Sueli Gomes falasse do entorno do hospital, da AMA Americanópolis, o que está faltando. Se tem equipamento de educação, cultura, o transporte, se possível, viu, Sueli? Para a gente encaminhar e encerrar. Ô, Mauro, eu não consegui te ouvir essa parte que você falou do Americanópolis, porque estava cortando. Você pode repetir, por favor? Sueli, a gente está fazendo a discussão não só da unidade de saúde, mas também do entorno da região. Que tem o problema de transporte, de cultura, de educação. Se você quiser destacar alguma coisa, ou depois mandar no Zap para a gente cobrar do plano diretor, plano de bairro. Obrigado. Ok, depois eu passo pelo Zap, Mauro. Obrigada. Ô, Mauro, eu queria também falar uma coisa a respeito. Como eu falei na minha fala a respeito de que a gente corre para a supervisão, não tem o respaldo. O Conselho Municipal, a gente não vê ninguém para poder pedir, porque já tem um documento lá há muito tempo que eu e o seu João levamos, que foi protocolado lá, ninguém nunca deu uma resposta. Eu queria falar sobre as atas, que da ata é um documento importante, onde fica registrado tudo que a gente fala. Eu estou pedindo para a Leni há muito tempo a ata da reunião do dia 16/12 e do dia 15/1, e até hoje eu não recebi. Eu pedi também na reunião do dia 1/3 desse ano, lá do Americanópolis, e até hoje eu não recebi. Porque assim, a gente fica sem saber para onde correr. Essas coisas têm que ser faladas, denunciadas, e tem que ter alguma ação, porque não pode ficar tendo, a gente só tem reunião, e não acontece nada com o pessoal, só porque eles são da supervisão. Eles têm que trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para eles, entendeu? A gente tem o serviço, a gente procura ver como é que está, ouve a população e fica por isso mesmo. Tem que ser mudado, a gente tem que pensar como fazer e essa situação tem que ser mudada. Obrigada. Ô, Mauro. Valeu, Sueli. Deixa eu só dar um encaminhamento da Sueli. Fala, João Pedro. Amanhã às 14 horas tem a reunião do Saboia, né? Está confirmado, não é isso? Está confirmada a reunião do Conselho Gestor. A nossa reunião aqui do grupo, inclusive, vai avaliar o que foi discutido. Não, eu estou falando do Saboia. Eu estou falando da reunião do Saboia amanhã, às 14 horas. Amanhã às 14 horas. Isso. Confirmado. Então, amanhã talvez é bom. Talvez eu até, não sei se eu vou entrar na reunião, recebi o link, mas não sei se eu vou conseguir participar. Mas é bom que vocês participem, e a gente, pelo menos o Conselho Gestor,
pelo menos amanhã à noite, né, às 7 horas, tem mais informação, mais concreta, essa coisa mais sólida, né, para passar na reunião das 19 horas, não é isso? Isso, falou. É isso aí, João. O Elias queria falar, Elias? Elias? Oi. Você queria se manifestar? A reunião do Geraldo e do Cidade Vargas vai ser na sexta-feira. Pode falar, Elias. Não, no momento não tenho. Eu só queria reiterar que hoje a Rosa Maria aí me deu a cesta básica para a gente entregar aqui na Imigrantes. E amanhã de manhã, viu, Rosa? Eu vou estar entregando lá com o Cláudio. Ela está aqui em casa, viu? Que eu nem deixei na UBS, não, porque a Bruna lá não quis nem tentar me ajudar. Tá? Então, eu vou fazer fazer esse intercâmbio aí com o Cláudio e amanhã de manhã a gente está lá entregando às 8 horas da manhã. Eu só esqueci que você não fez uma lista do que tem na lista, né? Eu vou fazer aqui, viu? Elias, Valeu, Elias. você falou uma lista do que tem? É tudo aquilo para eles. É arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar. Mas eu vou fazer uma lista de tudo, entregar para ir assinar lá e fotografar, para ficar bonitinho. Tá bom. Porque o rapaz que doou para nós... Gente, desculpa, não é o assunto do momento, mas o Elias tocou no assunto. É uma pessoa que está doando para a gente uma grande quantidade de arroz. Já atendemos 14 famílias, viu? Com essa que o Elias vai entregar amanhã, 14 famílias, graças a Deus. Rosa, tá perfeito. Tem tudo a ver com a situação. Nós estamos debatendo a saúde, a situação local, a questão das cestas básicas. A Secretaria Municipal de Saúde está pedindo para o pessoal que for vacinar fazer a doação de 1 quilo de alimento. E esse alimento vai ser destinado para o entorno das famílias carentes. O nosso grupo é esse grupo aqui. Nós já estamos fazendo uma vaquinha coletiva para quem quiser doar, a gente levantar o dinheiro, tudo contabilizado, depois comprar a cesta e entregar para as entidades parceiras. A Andréa Calipau já foi na prefeitura hoje, na subprefeitura, para conversar sobre a situação. Vamos ver se a gente consegue lançar amanhã o portal e também começar a ver quem tem condição de doar os alimentos para a cesta e as entidades que têm condição de distribuir. Uma delas é a Americanópolis, lá da Joana. Tá bom. Mais alguma coisa? Deixa eu falar, a Alba também está precisando muito, gente. A gente entregou 35 cestas entre essa semana e a semana passada, né? E eles estão precisando muito lá também. Precisava alguém que faz parte do grupo fazer um levantamento. Rosa, nós já conversamos, nós temos a Marli, Marli Souza, que é conselheira do Participativo, está lá. O Copac também, o Copac se comprometeu a atuar na região, ele tem já um trabalho. E só para lembrar o que a Feli Gomes falou, com o encaminhamento, lembrando que toda unidade pública é obrigada a ter um responsável para receber e responder os pedidos de ouvidoria. E quando você faz uma reclamação na unidade, é obrigado a ter um responsável para protocolar aquela reclamação e responder. Então, isso a gente já é um dos procedimentos que a gente vai fazer a partir de amanhã, cobrar a resposta desse documento junto com a supervisão técnica de saúde da Baquara Vila Mariana. Até, Sueli. Ô, Mauro, no dia 15/1, eu entreguei em mãos
para a supervisora Simone uma ouvidoria, ela não quis assinar e falou para mim que não daria continuidade a esse assunto, que eu estava na ouvidoria, que se eu quisesse, que fosse fazer um BO. E há pouco tempo, foi agora em fevereiro, eu levei uma ouvidoria, protocolei junto com a gerente da unidade e deixei o meu e-mail que eu pedi a resposta por escrito e até hoje eu não recebi nada. Sueli, complementando, não esquecendo que a sua ouvidoria não foi uma ouvidoria, foi uma carta de repúdio. Ela Max, foi não, a recebida. carta de repúdio, Max, é que você não estava presente na reunião do dia 15/1, nem no dia 16/12. A carta de repúdio, ela protocolou, sim. Eu tenho cópia, que eu fiz 3 cópias, eu tenho a cópia. Nessa reunião do dia 15/1, eu fiz uma ouvidoria do que tudo que estava passando, porque eu denuncio as coisas e estou sofrendo... tem uma palavra correta que fala, que eu não me lembro agora. Então, ela não quis protocolar, falou que eu fizesse um BO. Isso é um tremendo desrespeito, isso é um descaso, que fica parecendo que a gente está pedindo um favor. E eu gostaria que ficasse registrado, e eu gostaria que tomasse providências. Obrigada. Legal, Sueli. A gente vai cobrar isso. Inclusive, foi aprovada uma lei recente que é a lei contra o assédio moral e assédio à perseguição, que existe tanto por parte de agentes públicos quanto de particulares, que agora, além de contravenção penal, virou crime, então tem até penas de prisão. E só para finalizar, lembrar o seguinte, a gente vai continuar fazendo essa discussão do que precisa em cada região do Jabaquara, porque nós temos no dia 19 de abril, a gente vai ter uma audiência pública sobre o plano de meta da prefeitura para os próximos 4 anos. Então, é bom cada pessoa ir cobrando tanto serviços de saúde, assistência social, cultura, educação, esporte, lazer, zeladoria na sua região, para a gente colocar no plano de metas e também no orçamento. Pessoal, eu vou encerrando a reunião. Se alguém quiser se manifestar, se manifesta já despedindo para a gente fechar a sala. Obrigado. Mauro, eu lembrei a palavra, retaliação. A palavra que eu estava tentando lembrar é retaliação. Eu aproveito que estou falando, agradecer pela oportunidade de poder falar, porque eu sei que você tem um trabalho sério, de muito tempo na comunidade, e eu creio que é só assim que a gente consegue respostas, porque se a gente for esperar o poder público, fica difícil. Então, eu agradeço o seu desprendimento em poder fazer essas reuniões, que eu acho de extrema importância a gente se encontrar, não importa se tem muitos participantes, é importante que tenham, mesmo que tenham poucos, que sejam atuantes, para a gente poder fazer valer a nossa opinião, nossos questionamentos, nossas denúncias. Agradeço a todos e uma boa noite. Viu, Mauro? Boa noite, Sueli. É um prazer ouvir você. Eu queria dizer, dona Rosa, viu, dona Rosa? Acho o assunto da cesta básica é muito pertinente, tá? É muito pertinente porque nós estamos numa pandemia, nós temos um problema de saúde e também um problema econômico, né? Muita gente desempregada, muita gente com situação de miséria. Então, isso aí, essa recuperação dessa fase verdade, aí... João. Você sabe que eu trabalho com a periferia há quase 30 anos, né? E eu nunca vi tanta miséria atualmente, gente. Sempre teve pobreza, mas do jeito que está tendo do ano passado, maio para cá, junho para cá, é demais, gente, é demais. E gente que às vezes tinha até uma situaçãozinha boa, hoje está pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, sabe? Está difícil mesmo, mas tudo vai passar e vai voltar, pelo menos essa parte a gente recupera, né? Só não recupera
as doenças e as mortes. Mas eu acho que para tudo tem uma explicação, para tudo tem um sentido. Deus não é padrasto, apesar que tem muito padrasto melhor que pai, mas ele é o nosso pai maior e eu acredito piamente que isso vai melhorar e que vai passar. É um vírus que vai ficar, gente, igual a gripe. Nós vamos ter que tomar vacina todo ano, né? Mas aí, pelo menos, ele não vai ter tantas mortes, né? Boa noite para vocês e que amanhã a gente se fala de novo, tá isso bom? aí, mas tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Mas tudo vai passar, porque até uva passa, né? Valeu, Tá. pessoal. Boa noite para bom, todos. tá Vou bom, desligando, tá? Ô, Mauro, só complementando alguma coisa lá do Americanópolis, que foi mencionado com o Agremeron, nessa reunião com o Conselho de Obras, com a supervisão técnica. E lá foi solicitado o diário de obra, conforme a Confeia. A Confeia assim exige. Existe uma resolução, o número dela é 1024, de 21 de agosto de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o famoso CONFEA. Isso deveria ser apresentado pelo responsável técnico da reforma lá do Americanópolis. Isso deveria ser apresentado para a gestora e para a supervisão técnica e a comissão de obra. Isso não é feito. Vamos cobrar isso aí, Marcos. Inclusive na relação ao Ministério Público e Tribunal de Contas e a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, isso vai ser cobrado. E no caso dos documentos que a Sueli Gomes pediu, nós vamos cobrar, via Lei de Acesso à Informação, os encaminhamentos e as atas da Supervisão Técnica de Saúde. Inclusive, vamos cobrar quem é o responsável para responder as reclamações da ouvidoria na Supervisão Técnica de Saúde. Falou, pessoal? Boa noite para todos e até amanhã. A pauta amanhã, qual que é? Amanhã tem a pauta, nós vamos falar sobre os 2 hospitais municipais e a UPA, e no entorno delas o que está acontecendo, porque tem a UPA do Jabaquara que fechou, quer dizer, o AMA do Hospital Saboia fechou e a UPA não está funcionando. A UPA do Hospital Municipal Santa Catarina reformou a UPA e o hospital parece que vai ficar só no Covid. Então a gente quer ouvir até o bom exemplo e o mau exemplo, tá? Pode falar. Tá bom, João? Tá bom. Ok. Obrigado. Valeu. Então, boa noite. Vamos desligando aí. Boa noite, até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Elias. Boa noite, Rosa. Boa noite, Sueli. Boa noite, o Mauro. Boa noite, Marcos. Boa noite Boa a noite, todos. João Pedro.
Obrigado.